Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Ideias em Debate. Meu nome é Ezequias Costa e eu sou o mediador desse programa, onde nós procuramos discutir o progresso do Piauí e a melhoria do ambiente de negócios. O tema de hoje é a pecuária do Piauí, no Piauí, especialmente com relação ao gado curraleiro pé duro, que é o nosso boi, o boi da nossa terra. Temos aqui como participantes, como debatedores, duas pessoas ilustres, o doutor João Batista Luzardo, que é procurador regional do trabalho e é também um pecuarista apaixonado, e é o presidente da ABCPD, que é a Associação Brasileira dos Criadores do Curraleiro Pé Duro, não é isso o nome? Isso. E o doutor Marcos Conde Medeiros, que é médico, também pecuarista apaixonado, e é o diretor técnico da mesma associação. Como nós sempre fazemos de iniciar o programa, nós apresentamos uma pequena síntese com alguns dados sobre o assunto para que as pessoas tenham conhecimento da linguagem do tema que nós vamos discutir. A gente sempre fala do PIB do Brasil porque é uma soma das riquezas produzidas no Brasil. E para se ter uma ideia da importância da pecuária, 10% do PIB do Brasil é produzido pelo setor de pecuária. No censo de 2020, nós tínhamos mais ou menos essa relação. No Brasil, 2 bilhões de cabeças de bovino para uma população de 213 milhões de habitantes. Já o censo de bovinos do Piauí, 1,4 milhões de cabeças de gado e 2,3 milhões de habitantes. Se nós observarmos a relação dos dois, nós temos no Brasil aproximadamente 10 cabeças de gado por habitante. Uma evolução do rebanho bovino do Piauí nos chama a atenção. Em 75, nós tínhamos mais ou menos 1,2 milhões de cabeças. Em 95, chegamos a 1,7 milhões de cabeças e hoje temos 1,4. Então, em 25 anos, o Piauí evoluiu. Nós tivemos uma redução de aproximadamente 15% no nosso plantel bovino, não entendemos qual é a razão disso. Uma outra questão que se fala é sobre produtividade de gado, e só lembrando que a produtividade que se mede normalmente é a quantidade de carne por hectare. Os fatores que afetam a produtividade são muitos: suplementação nutricional, adubação de pastagens, rotação desse gado nos pastos, reforço na alimentação do bezerro, confinamento, integração da lavoura com pecuária, melhoramento genético, eficiência reprodutiva, inseminação artificial. Vamos falar agora sobre a evolução da pecuária no Brasil. A seleção do gado caracu, que é um gado que tem na região do Paraná, começou em 1908. Já o zebu foi intensificado, a introdução do zebu, que é um gado que veio da Índia, por volta de 1910. Ele começou antes, e logo com a introdução do zebu, nós já tivemos a chegada do arame farpado, a vacina contra a raiva para o humano começou em 1913, logo depois já começou para fins veterinários. As fábricas de minerais bovinos, em 1950 já havia, foi introduzido capins da Índia. E em 1924 foi fundada já a Associação dos Criadores Piauienses. Veja como fomos precoces nisso, como era importante a pecuária no Piauí. E depois foi criada a Associação do Curraleiro Pé Duro. O nosso curraleiro pé duro, existem 4 raças brasileiras, o caracu, que foi citado, e outras ainda. E depois nós vamos falar sobre isso. Entre elas, o curraleiro pé duro, que é o nosso gado aqui do Nordeste. A criação dele não é uma criação como se imagina, uma criação solta. Ele exige técnica, investimento, tem que ser criado de uma forma adequada se você quiser competir com outras raças. No Piauí, nós temos cerca de 50 criadores, mas o número daqueles que criam com maior rigor de raça é um número bem menor. O plantel do Piauí hoje ainda é pequeno, se estima em 8 mil cabeças, e o plantel do Brasil como um todo em torno de 15 mil. Então, nós hoje temos metade do plantel brasileiro do curraleiro pé duro. Foi criada a Associação dos Criadores e depois ela mudou para a ABPD
em agosto de 2006. E ABCPD significa o quê, Marcos? Associação Brasileira dos Criadores do Bovino Curraleiro Pé Duro. Perfeito. Então, continuando com a cartela, o gado curraleiro pé duro é, por excelência, o gado adaptado ao nosso clima e vegetação. Então, passado esse tema da cartela, vamos agora iniciar o debate com os nossos amigos. Então, antes de mais nada, boa noite, Marcos, boa noite, Luzardo. Boa noite. Bem, nós gostaríamos de pedir que vocês, para que as pessoas, vocês são pessoas já bastante conhecidas, o Marcos é médico cirurgião vascular e também é um apaixonado pela pecuária, especial por esse gado curraleiro pé duro, e é também o diretor técnico da associação. E o doutor Luzardo é procurador regional do trabalho, também um apaixonado por esse gado e é o presidente da associação. Então, boa noite a vocês, sejam muito bem-vindos aqui na nossa discussão. Boa noite, é uma satisfação poder participar desse debate. Eu falei de uma forma muito sucinta, mas o currículo de vocês é muito maior. Eu gostaria que cada um traçasse, para que o público conhecesse melhor você, um pouco do seu perfil, da sua história profissional. Vamos respeitar as idades, né? Primeiro as cabeças mais brancas, né? Não, começa pelo presidente. Hierarquia, né? Que não existe, de fato. Bem, eu sou piauiense, formado em Direito pela Universidade Federal do Piauí, em 1986, e fui procurador do Estado, fui advogado do Sistema Telebrás, segui carreira jurídica e há 28 anos eu sou membro do Ministério Público do Trabalho, aqui em Teresina. E há mais ou menos 15 anos eu comecei, devido a influências de amigos e considerando que havia um risco de extinção numa raça que ajudou a nos criar e a criar todos os piauienses, que foi o curraleiro pé duro, na época chamado apenas de pé duro, e eu optei por tentar ajudar. E me envolvi tanto que terminei criando e depois fui eleito, fui aclamado presidente na Associação Nacional. Essa raça antigamente era reunida apenas pela Associação de Criadores Piauienses, que, como foi dito, essa associação é da década de 20, todos os criadores piauienses, de toda a pecuária piauiense, fosse ela a caprinocultura, a bovinocultura, a suinocultura, enfim, tudo se envolvia em uma associação piauiense. E eles foram se especializando e foram saindo, as de equinos, a do gado zebu, a de caprinos e ovinos, suínos, enfim, e aquela associação sobrou com quem tinha interesse em continuar criando uma raça que, na época, só nós a compreendíamos como raça. E com o apoio da Embrapa, na pessoa do Dr. José Herculano Carvalho, que montou há quase 40 anos um núcleo de criação dessa raça em São João do Piauí, para que fosse excluída do risco de extinção, um trabalho belíssimo que o Dr. Herculano fez, nós começamos a chamar de pé duro, gado pé duro. E por que pé duro? Porque preconceito só se quebra com informação. E ele tem esse nome em virtude dos cascos duros, de realizar longas jornadas, de ter resistência, de não precisar e de não adoecer, seja na região pantaneira, seja na região de lageiros com pedras e pedregulhos e tudo mais. Então nós resolvemos continuar com o nome pé duro. E havia uma disputa que esse mesmo gado era chamado de outros nomes, inclusive na região centro-oeste, com o nome de curraleiro. Aqui no Maranhão também se chamava de curraleiro. E numa disputa que houve para quem iria ficar sediando a nossa associação, se era o estado do Goiás ou do Piauí, na época foi brilhante a participação do doutor Guilherme Melo, do saudoso Guilherme Melo, um dos grandes criadores que nós tivemos e falecido há pouco tempo. Nós conseguimos trazer para o Piauí a sede da associação e num acordo que foi feito com o pessoal do Centro-Oeste, principalmente do Goiás, ficou o nome curraleiro na frente do nome pé duro. E o nome da raça oficial, desde 2012, final de 2012, é bovino curraleiro pé duro. E a sede da associação, que é nacional, em Teresina. Perfeito. Doutor Marcos, conta um pouco da tua trajetória também. Bom, muito boas as informações, José. Piauiense,
nascido em Teresina, criado parcialmente em União, depois teresinense, de fato, mas sempre com um pé na pecuária, né? Criado em fazendas, do meu avô, de parentes, e sempre tive essa influência da pecuária, da vida no campo, mas segui pela carreira médica, por vocação mesmo. Me formei em 1982 como médico e em 1991 eu tinha concluído a especialidade em cirurgia geral e depois em cirurgia vascular. E retornei ao Piauí. E encontrei aqui um movimento de amigos, que também, muitos deles médicos até, como eu, e outros que tinham carreira empresarial e políticos até, envolvidos com o gado pé duro, sob a liderança e influência do José Herculano de Carvalho, também da Embrapa. E comecei, primeiro por curiosidade, a participar dessas reuniões e fiquei vendo que eu estava diante de um gado que tinha sido fortemente participativo na vida pecuária do meu avô, do meu pai e minha, e que eu não dava o devido valor. Então, essa influência que eu tive de, paralelamente à medicina que eu estava exercendo, eu frequentar esse ambiente de estudiosos, de tradicionalistas, porque envolvia também um movimento de gente que gostava de preservar nossas tradições culturais e pecuárias, já que o Piauí é notadamente um estado de pecuária formado por pecuaristas, né, por vaqueiros e pecuaristas. Então, isso tudo foi, vamos dizer, tecendo uma teia ao meu redor, que eu, de repente, me vi envolvido com isso. E tive uma participação importante nessa decisão de nós entrarmos numa disputa com Goiás para sediar aqui no Piauí uma associação brasileira, né, que ia gerir essa raça tão nordestina e tão piauiense. E por isso que nós estamos aqui hoje como diretor técnico. Tive a oportunidade de perceber isso, inclusive fui alertado pelo Luzado, e realmente é verdade. Então, para que o nosso público possa entender, quando nós estamos falando raça de gado, raça do curraleiro pé duro, eu faço uma pergunta mais simples. O que é uma raça bovina? O que é que caracteriza uma raça bovina? Existem várias definições, sabe? Envolvendo até o aspecto cultural também, que é uma definição que a FAO gosta de implementar, né? Que, às vezes, você tem dois animais muito parecidos, mas que são criados de maneira diferente, em regiões diferentes, só por isso já constituiria uma raça diferente da outra, mesmo que fossem animais muito semelhantes geneticamente. Eu gosto da definição de um estudioso mexicano, Dr. Jorge de Alba, que publicou um grande livro sobre as raças crioulas da América, que ele diz que uma raça é tida como raça quando ela tem um isolamento genético de outras suas congêneres, né? Então, quando ela passa muito tempo isolada, sob influência apenas do ambiente ou mesmo de humanos, mas sem que haja uma mistura desse contingente com outros. Alguns gostam de dizer que as nossas raças nativas, para serem ditas como raças, teriam que ter um isolamento ambiental de pelo menos 200 anos. Então, o nosso pé duro teve um isolamento de 200 anos desde que entrou, como vários grupamentos genéticos de vários países e de continentes, né? Entrou o gado do continente africano e do continente europeu, e a partir de 1530, mais ou menos, né? 1535,
1542, outra leva. E então, até ele entrar no Piauí em 1660, e depois o Piauí virar o maior produtor, entre 1700 e 1800, isso já deu para constituir uma raça durante esse período todo que entrou até o Piauí passar a ser exportador. Então, eu acho que quando o Piauí passou a exportar, nós já tínhamos uma raça realmente aqui. No Brasil, nós temos várias raças, né? E agora, qual é a raça predominante? É o zebu no Brasil, em termos de plantel? Ou são esses gados angus, ou Hereford? Como é que é isso? Assim? A raça predominante brasileira, ela é zebuína. Então, o zebu, em síntese, é Ginelora guzerá, mas tem outras que vão se integrando. Quando se misturam dois zebuínos, por exemplo, o girolanda, que é raça definida. Sim. Mas, predominantemente, o plantel, mais de 90% do plantel brasileiro é de Nelore. Que é um gado exógeno, né? Um gado que veio da Índia, né? Girolanda. Exato. Então, perfeito. Então, nós estamos agora discutindo especificamente o caso do nosso gado. Assim, como é que a gente identifica a raça? Eu vejo um boi, ou tem que haver um estudo genérico para você definir se um boi é curraleiro pé duro ou é zebu? Como é que é essa distinção? Ou tem características físicas? Como é isso, Marcos? Estou te perguntando. Ezequias, a gente precisa, para responder isso e o público entender melhor, que existem dois grandes grupamentos de bovinos no mundo, né? São o bois índicos, que é o boi indiano, né? Sei. E o bois taurus, que são os predominantemente da Europa, com origem na Europa. Os taurinos. Os taurinos. Então, quando o gado foi introduzido no Brasil, foi predominantemente taurino. Embora existisse alguns animais que vieram da África que tinham já alguma miscigenação com os zebuínos, com os bois indianos. E só em 1900, já em final de 1800 e início de 1900, é que o Brasil começou a ter uma população de zebuínos, né, que eles foram buscar na Índia, achando que era um gado que seria mais rústico, de melhor porte, de maior porte, e que impressionava pela sua rusticidade, pela sua imponência, pelo seu tamanho, né? Então, a gente viu que, aos poucos, os zebuínos foram tomando espaço, né? Foram se disseminando por todo o território brasileiro, e aconteceu aqui no Nordeste, notadamente no Piauí, que era o maior sede dos taurinos adaptados, né? Que formaram a raça nossa, o curraleiro pé duro. Então, houve uma miscigenação. Com essa miscigenação, o gado pegou, ora, característica de zebu, ora, característica de taurino, ora, característica do pé duro. Então, o nosso taurino, para ele ser puro, ser um taurino puro, um curraleiro pé duro, para a gente olhar a aparência dele, ele não pode parecer com um zebuíno. Ele não tem a giba, que é o cupim, ele não tem orelhas compridas nem pendentes, ele tem que ter orelhas pequenas e horizontais, quanto menores e mais arredondadas, melhor. A cabeça também não deve ser muito comprida, a barbela deve ser o mais curta possível, a braguilha, o umbigo também não pode ser longo, a cauda também é mais curta do que a do zebuíno. Quando eu falo cauda, não é a vassoura, não é o rabo lá no fim, aquele cabelo. É onde a última vértebra do rabo, ela tem que ser acima do chamado joelho da vaca, né? Perfeito. Bem, as pernas são mais curtas. As também. pernas são mais curtas, principalmente as anteriores, as chamadas mãos. O dorso é sempre retinho. Perfeito. E essa ausência de cupim, muita gente confunde, às vezes, que o curraleiro pé duro, principalmente o macho, né, predominantemente no macho, o pescoço é mais
é mais musculoso. Aquilo não é cupim, não é gordura. É no pescoço e não na cernelha. É na cernelha, Uma exato. coisa Vamos que retomar daí, o pessoal está avisando que a gente vai fazer agora um breve intervalo, peço desculpa estar interrompendo, mas é na sequência do programa, e nós vamos fazer um breve intervalo, em seguida nós retornaremos com esse mesmo tema. Esperem que estamos retornando breve.